Olá, gente, tudo bom com vocês? Mais uma semana aí juntos, firme e forte nos estudos. Espero que vocês tenham obtido êxito até a aula 5 que nós já estudamos, né? Recapitulando um pouco do histórico desses assuntos, nós tivemos aí em média 4 aulas sobre compreensão e dicas textuais, e na última aula que nós estivemos juntos foi para falar um pouco sobre conjunções, e como eu tinha afirmado com vocês, a gente hoje vai continuar com essa pauta, tá? Hoje é a parte 2 e mais uma semana, que é a próxima aula nossa, para continuar esse assunto. Como eu havia dito, eu estou colocando para vocês assuntos não na sequência, vamos dizer assim, vertical dos conteúdos, mas nas questões de conteúdos de ouro de um concurso. Porque vai que alguém aqui esteja, né, pensando em outras vertentes de concurso, para vestibular, para Enem, etc., né? Concursos também na área militar, como é o foco da maioria. E aí, a gente pensando nisso, eu estou colocando inicialmente os conteúdos mais relevantes de um edital que contempla a língua portuguesa. Posteriormente, a gente vai hierarquizar e revisar outros tópicos, tá? Mas estou colocando aqueles que são os conteúdos mais importantes e que você vai ter que priorizar nos seus estudos, porque na prova com certeza vai cair. E conjunções e interpretação de texto, com certeza é um deles, tá bom? Então, a gente hoje vai retomar nossa aula, que é sobre conjunções. Eu falava na semana anterior que essa temática, esse conteúdo, ele exige da gente uma habilidade dupla, porque você tem que entender um pouco de semântica, que é a interpretação, o valor do significado de determinadas conjunções, por isso que envolve um pouco de texto, e para muitos aí talvez seja a parte mais complicada desse assunto, e também a gramática, que aí você vai ter que decorar as junções pelas categorias que elas se firmam. Se elas são subordinadas, se são coordenadas, né? As categorias, subdivisões. Então, você tem que estar com a sua mente voltada para essas duas linhas de raciocínio. Compreender o sentido dessas conjunções, atrelada a isso, também saber a gramática, e a sua memória, ela é bastante requisitada e bem-vinda nesse momento, tá bom? Então, eu vou passar aqui o slide para a gente começar. Eu vou fazer uma retomada de tópicos importantes da última aula que a gente viu. E prosseguindo aí no assunto, vamos reforçar com novos exemplos. Vou colocar no quadro para vocês alguns, tá? Vou colocar umas imagens para vocês pensarem comigo que tipo de conjunção está presente ali e a classificação dela. E além disso, a gente vai trabalhar com questões como a gente tem sido toda a nossa tônica das últimas aulas, né? No finalzinho do nosso momento aqui, a gente pega o recorte de algumas questões, discute, fundamenta e gabarita para vocês, tá bom? Então agora eu vou passar aqui os slides para a gente começar o nosso trabalho. Essa imagem que a gente está vendo aqui, né? Conjunções, como eu falei na última aula com vocês, as conjunções elas têm uma função primordial na gramática e nos textos, que é fazer o link, a conexão entre as frases. Toda frase, se não tiver um conectivo, ela fica muito robotizada, muito fragmentada, embora você entenda a mensagem muitas vezes. Mas a função das conjunções, se você lembrar, ó, só o nome junção, junção é emendar. Conjunção quer dizer em comum, juntar em comum, ligar as partes. E de um texto, isso é primordial, que eu falava na semana passada para vocês, né? E essa imagenzinha que eu trago aqui é para mostrar como em português a gente às vezes acha que é complicado, desanima, e ele prova o quanto é bom, né? Então lá na imagenzinha, eu finalmente consegui ver a verdade absoluta. Posso ver, doutor? Português é ótimo, né? Às vezes você não vai conseguir confirmar e concordar com essa afirmação, porque nem sempre tem conteúdos que vocês vão se dar bem logo de cara, né? Às vezes vão precisar de mais aula sobre esse assunto, como é o caso aqui das conjunções. Não é complicado esse assunto, porém ele exige uma certa doação por parte de todos vocês, ok? Então, conjunção, a função dessa classe de palavra, ela é invariável, ela não tem feminino, ela não tem masculino, mas a função dela é ligar as frases, ligar as palavras, tá bom? Eu falava para vocês na nossa última aula que as conjunções, como é que elas são cobradas pelas bancas? Vocês devem estar lembrados dessa imagem que eu mostrei semana passada para vocês, né? E o assunto é cobrado de algumas maneiras, principais são essas. Eles pedem para que você substitua lá uma conjunção por outra que tem a mesma intensidade, não, desculpa, a mesma carga semântica, a mesma categoria, tá bom? Pode também pedir para que você substitua
No caso, as frases que são assindéticas, que só tem pontuação, uma frase com um ponto e a outra seguinte, e você substituir aquela pontuação por uma conjunção que dê certo no lugar dela, certo? E também eles pedem que você diga o sentido daquela conjunção. Está dando ideia de contrariedade, de conclusão, né? Então as bancas cobram ou para você substituir por um equivalente, que tem o mesmo valor, mesma categoria, para pegar e retirar a pontuação do texto e colocar uma conjunção no lugar. Lembrando que as sindéticas são frases em que não tem conjunções, que são ligadas só por pontuação, tá bom? As coordenadas assindéticas são aquelas que não têm conjunções. As quer dizer não, sindética, conjunção, ligação, que não tem ligação. E, como eu falava, para também substituir uma, né, ou colocar no lugar da pontuação e, por fim, dizer que sentido ela tem na frase. Aqui é o mais comum acontecer, tá bom? Eu falava agora há pouco, e falei na aula anterior também, que é importante nesse assunto não só saber o sentido que essas conjunções podem ter, mas você ficar ligado na sua forma de memorizá-las, tá bom? Por isso eu destaco aqui, memorize o máximo que você puder delas, porque tem umas que são pouco usuais e às vezes as bancas, para dificultar a sua vida, elas colocam essas justamente por serem pouco utilizadas, para que você pense em qual poderia substituí-la. E se você não souber, por exemplo, o que seria uma conjunção chamada com quanto, aí você, meu Deus, isso aqui dá ideia de quê? Você não conhece, né? Não memorizou. Então, quando você memoriza algumas estranhas, como por conseguinte, tá? Ademais, com quanto, por quanto, algumas dessas, elas podem lhe pegar porque você não está habitualmente utilizando. Então, por isso, memorizá-las. E falando em memorização, eu trouxe aqui uns recortes de umas frases mnemônicas. Frases mnemônicas são aquelas que ajudam a gente a decorar as coisas. Para que vocês vejam algumas conjunções e memorize, tá bom? Eu recortei aqui da internet, alguns professores criaram essas frases, não são minhas, mas que vão lhe ajudar também a memorizá-las, tá bom? Então, vejam comigo aqui. As conjunções adversativas, né? Que a gente estudou semana passada. As coordenadas adversativas. Conjunções coordenadas adversativas são aquelas que dão ideia de oposição, em que eu afirmo uma coisa no começo e digo o contrário logo em seguida, certo? Um exemplo aqui no quadro para a gente. Observe comigo aqui essa frase. Li todo o conteúdo. No entanto, porém, mas, não ficou nada. Você observa que essa segunda oração, com relação à anterior, ela está dando uma ideia de contraste, de oposição. Por quê? Porque se você leu algo, crê-se que quem lê vai entender algum assunto. E o que aconteceu foi o oposto. A pessoa não entendeu nada. Então, as adversativas, adversidade, no sentido de que isso aqui? Oposição ou contraste. Tudo que dá ideia do que foi dito antes de maneira oposta, negativa, contrária, é chamado de adversativa. E para memorizar, está ali uma frasezinha criada, que é a frase tome no copo, para você decorar as conjunções dessa categoria. Todavia, mas, entretanto, no entanto, contudo e porém. A gente só decorou, basicamente, as mais comuns, essas duas, né? Então, para lhe ajudar a memorizar quais são, facilmente, está ali uma dicasinha para vocês. A frase é tome no copo. Você pega as iniciais e aqui depois, no final da aula, você revisa o slide
anota devagarinho e decora aos poucos, tá bom? Então as adversativas só são essas 6 aqui, e vocês vão decorando aos poucos, e elas são muito cobradas em provas. As explicativas e as adversativas. Depois, no finalzinho da aula, eu coloco as que são mais importantes, tá bom? As adversativas dão ideia de oposição, não esqueça disso. Continuando aqui nossas frases mnemônicas de decoreba, né? Vou mostrar mais um slide para vocês com outras que vocês poderão decorar. Lembrando que a decoreba aqui ela é bem-vinda até certo ponto. Depois, em algumas ocasiões, tem conjunções que podem ser de várias categorias e você tem que vai descobrir pelo contexto em qual que ela se encaixa. Fique ligado nessa dica que nós já falamos semana passada. Já eu coloco um exemplo sobre isso que eu estou falando, tá bom? Então, passado esse aqui, vamos revisar mais uma dica aqui de outras conjunções, de maneira que você possa decorar através de frases. Outra categoria de conjunção super cobrada em prova, porque confunde com as explicativas, são as conjunções que indicam causa. São subordinadas causais, certo? Também vou explicar já para vocês a diferença entre causal e explicativa. Aqui uma dicasinha para memorizar quais são as causais, são poucas. Você pode decorar essa frasezinha, vim por seco, certo? Então você estava nadando, aí você diz, eu vim por seco, né? Vim, visto que, porque, uma vez que, sendo que e como. Cuidado com essa daqui, o como pode ter 3 categorias. O como pode indicar causa, pode indicar uma comparação e ainda pode ser uma conformidade, um acordo. São 3 possibilidades aqui. O porquê pode ser uma explicação ou uma causa. Como é que a gente vai diferenciar? Já vou falar sobre isso. Então, as causais, após essa aula com vocês, dê uma revisada nesse slide e nessa aula e memorize, registre, escreva no seu caderninho essas conjunções e a frasezinha que vai lhe ajudar. Tá bom? Vamos só para mais 2 frases que poderão aí contribuir para a sua memorização. Nós temos aqui, para já concluir essa parte de memorização, as conjunções conformativas. O que é uma coisa conformativa? Que está nos conformes. Quem já ouviu essa expressão? E aí, cara, está tudo nos conformes? Ou seja, está tudo bem, está tudo harmonioso, está tudo adequado, está tudo em acordo, né? E aí as frases para vocês ajudarem nessa memorização, tá aqui mais uma. Cocô seco. As iniciais, tem 2 com có, né? E 2 seguindo C e có, né? Então, olha o como aqui, caindo de novo. Caiu nas causais e caiu aqui. Por isso tem que ter cuidado, que às vezes a memorização ajuda, mas às vezes ela pode contribuir para uma compreensão de outra categoria que naquele contexto não se encaixa. Tá bem? Então aqui é só para você memorizar, eu não vou me ater a isso, depois você revisa seu vídeo, dá uma pausa, anota e vai aí decorando, beleza? Então as conformativas dão ideia de acordo e elas são apenas essas 4 aqui. As mais comuns é o conforme e o segundo. Segundo Maria, a reunião vai já começar. Conforme Pedro, já teremos aula. Como João afirmou, a aula começa às 5. Vocês estão observando aí que elas estão servindo para ligar frases, tá bem? E a última lâmina que a gente vai mostrar para você decorar algumas conjunções são as conjunções concessivas. Vamos a ela. Conjunções concessivas são aquelas que dão ideia, eu falei semana anterior, que dão ideia de ressalva, de exceção, que algo não era para acontecer e aconteceu, que fugiu do habitual. Foi uma ressalva, certo? E aquela ação, ela nunca anula a anterior. Como assim? Vamos já falar. Primeira frase que vocês vão observar, coma em paz. Essa frasezinha dá para você ajudar, que as iniciais dela ajudam a memorizar tais conjunções. Conjunções concessivas, vou colocar um exemplozinho para vocês agora, para vocês entenderem a diferença dela e das adversativas. As adversativas dão ideia de oposição. Temos uma frase principal e a outra é uma oposição ao que foi dito, é adversativa. Nas concessivas,
A oração que é subordinada, que é dependente, né, da anterior, que a gente chama de principal, ela apenas serve de ressalva, ela não anula a ação dita. Ficou confuso? Vamos entender aqui na frase. Vejam comigo aqui. Nós temos uma frase que é chamada frase, né, que ela traz para a gente um sentido completo, é a oração principal. Toda oração subordinada, ela tem a parte principal e a parte subordinada. Essa frase aqui, ó, o garoto deu um abraço na mãe. Você entende essa mensagem bem clara. A gente chama de oração principal, porque ela está completa. Nas orações subordinadas, elas são dependentes dessa oração. Quando eu digo, apesar de chateado, se eu disser essa frase sozinha, isolada, você não entende. Ela depende dessa frase aqui. Por isso que a gente diz que essa que eu vou grifar agora, ela é subordinada, é uma oração subordinada. Ela depende dessa daqui. Aqui é a principal e aqui é a subordinada. Aí você vai observar por que ela é concessiva, ó. O garoto deu um abraço na mãe. A gente, quando costuma abraçar as pessoas, a gente abraça porque nós estamos gostando dela, estamos felizes com ela, não é isso? E aqui está afirmando isso. Olha aqui uma ressalva, ele deu um abraço na mãe, mas qual foi a exceção? Apesar de chateado. Quando a gente está chateado, a gente não costuma fazer carinho nas pessoas. Então isso aqui é uma frase, é uma oração subordinada, adverbial concessiva. Então, para ficar claro, a oração concessiva, ela indica uma exceção de um fato que foi dito. Por que aqui é uma exceção? Porque a gente não costuma dar abraço em pessoas quando a gente está chateado, mas mesmo chateado ele fez isso. Então lembre, as adversativas, elas dão ideia contrária do que é dito e são coordenadas. As adverbiais concessivas dão ideia não de coisas contrárias, mas de uma ressalva, de uma exceção de algo que foi dito, como aqui, né? Então, outro exemplo para finalizar essa pauta, ó, embora com fome, trabalhamos até tarde. Você sabe que quando a gente está com fome, a gente não se concentra, a gente não rende, não é isso? Então, observe aqui, ó, trabalhamos até tarde. Essa oração ela é a principal. Jorge, como é que eu sei que isso aqui é principal? Se você observar, essa oração ela traz um sentido completo. Você entende essa frase aqui sozinha. Ela não precisa dessa frase de cima, né? E por que é uma oração? Porque tem verbo. Oração principal. E essa, ó, gente, embora com fome. Você não entende essa frase sozinha. Ela precisa de um complemento, que é esse daqui. Então, embora com fome, foi uma ressalva, foi uma coisa que foi exceção ao que foi dito. A gente não trabalha até tarde quando está com fome. A gente tem um horário a cumprir e depois vai comer. Então, as concessivas caem muito em prova. Elas têm essa função de ser uma ressalva, uma exceção. Decore aí, tá bom? Para a gente já prosseguir na nossa explicação, eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Então, aqui alguns exemplos e vou falar a diferença também das explicativas e das causais. Como eu disse a vocês, a gente vai trabalhando nesses conteúdos de maneira gradual, certo? No seu ritmo, e aos pouquinhos vocês vão pegando aí o bonde e vão fluir.
tá bom? Nós falávamos na nossa aula anterior que as conjunções coordenadas são divididas em 5 categorias. Ali estão as 5, né? As aditivas dão ideia de soma, uma oração acrescenta uma informação à outra. As adversativas, elas são oposição, já vimos aqui hoje um exemplo. Nós temos as alternativas, que dão ideia de escolha ou exclusão. Como assim? Olha um exemplo. Ou estuda, ou trabalha. Esse ou aqui está ligando as orações, servem para dar ideia de escolha, de alternância. Você vai trabalhar agora, quer queira, quer não. Esse quer também é conjunção, alternativa. As conclusivas dão ideia de, o nome já diz, conclusão, desfecho, né? As explicativas justificam algo, por isso confunde com as causais, que a gente vai já relembrar. Então, aquelas são as 5 que nós precisamos compreender bem, tá bom? As subordinadas, tem muitas categorias, mas a nossa aula, que nós estamos já na segunda etapa, ela é voltada apenas para as conjunções subordinadas adverbiais. Risque essa daqui, que não faz parte. Tá? As adverbiais, a gente já conversou também, elas têm 9 subtipos, 9, certo? 6 com a letra C, para você não esquecer, ó. Causais, concessivas, condicionais, comparativas, conformativas, consecutivas. Depois temos as temporais, finais e proporcionais. Quais as que a gente tem que estudar com afinco para o concurso? As causais, as concessivas, condicionais, consecutivas e temporais. São as mais comuns. Anote aí depois, estude, tá bom? E nas coordenadas, quais as que mais caem? As explicativas, as adversativas. São as mais comuns. Não quer dizer que as outras não caiam, mas a propensão de você confundir na resposta, por ser mais complexa, são justamente essas. E, portanto, as que mais são utilizadas no concurso. Vamos prosseguir então, né? Vamos colocar alguns exemplos e desafios para vocês aqui. Vamos aqui. A palavra pois, a conjunção pois, ela pode, melhor dizendo, dar a ideia de causa, dar uma ideia de explicação ou de conclusão. Qual é o segredo para a gente chegar a essa resposta? Eu coloquei aqui para vocês. Está pequenininho, mas eu vou ler, tá bom? Quando é que o pois é uma explicação? Quando ele vem no início da frase. Vou copiar a frase maior para vocês entenderem. Choveu, pois está molhado. Observe que o pois tem uma vírgulazinha antes e está começando a oração. Aqui se encaixa uma explicação. Toda vez que o pois começar a oração e tem uma vírgulazinha antes, é uma explicação, tá bom? Se o pois vier depois de uma vírgula, observe aqui. Deixa eu apagar. Observe comigo. Estudou muito. Aqui é uma oração, né? Independente, coordenada. Passou. Já comecei outra oração, ó. Só que o pois não começou. Ele não começou a oração. Ele já está mais para o meio. E além disso, ele tem uma vírgula antes e uma vírgula depois. Sempre que ele estiver entre vírgulas,
com a vírgula posterior a ele é uma conclusão. Se ele começar uma frase e a vírgula vier só antes, é uma explicação. Tá? Já eu explico um pouquinho sobre a causa, que também é igual à explicativa. Vai depender só do sentido, tá? Então, para você não confundir, causa e explicativa, o pois vem no início e uma vírgula antes, na categoria causal e explicativa. Como é que eu vou diferenciar se é explicativa ou causal? Pelo sentido. Já vou falar em seguida após isso. Então, fechando aqui para você não confundir. O pois com a vírgula após ele é conclusão. O pois com a vírgula antes pode ser causa ou explicação. Para você definir se é causa ou explicação, você vai ter que entender o sentido da frase, certo? Que eu vou comentar agora. Observe aqui antes de eu justificar a diferença de causa ou explicação. Anote aqui comigo e pense também. Quando eu digo pronto, se o concurso perguntar para você uma situação como essa, está aqui o pois, e ele afirma para vocês: estude, pois seu futuro será brilhante. Você viu que tem uma vírgula aqui antes do pois, então já não é conclusão, só pode ser explicativa ou causal, certo? Aí você vai agora descobrir a diferença. Para ser causa, a frase que tem a conjunção, ou seja, a frase subordinada, a frase que tem a conjunção, ela tem que ser a ideia inicial, ela tem que ter ideia de fator ou fato inicial. Então, tem que ser um fato inicial, gerador da situação dita anteriormente. Bora entender melhor o que eu estou falando com vocês. Estude, pois seu futuro será brilhante. Está aqui a conjunção. Então, a frase da conjunção é essa. Você acha que o futuro ser brilhante é um fato inicial para que eu estude? Ou o meu futuro ser brilhante é depois do meu estudo? Aí você mentaliza agora que fica fácil, ó. Se a frase que tem a conjunção indicar um fato inicial para que o outro aconteça, ela é causa. Se isso não ocorrer, ela é uma explicação. Observe aqui, ó. O meu futuro ser brilhante não é uma coisa que vai iniciar para eu estudar depois. Primeiro eu estudo, depois é que eu tenho um futuro brilhante. Então isso aqui é uma consequência do meu estudo. Vocês estão percebendo aí? Então isso aqui é uma explicação. Então a explicativa, ela tem uma dica que eu posso acrescentar a vocês. Tem verbos de comando. Quando tiver verbo de comando, sempre é explicativa. Se tiver verbo no presente ou passado, é que pode lhe confundir e pode ser as duas. Aí como é que eu vou descobrir qual é que seria? Você vai justamente por isso, você vai ter que entender se a frase que tem a conjunção indicar um fato inicial da outra oração, ela é causa. Está confuso? Bora mais um exemplo. Observe aqui. A garota chorou porque perdeu o pai. Vou botar aqui a vírgulazinha. Poderia ser o porquê ou pois. Aí o concurso vai lhe perguntar. A oração destacada tem uma conexão, um conectivo, que dá a ideia de causa ou explicação. Muito fácil você chegar à conclusão disso aqui. Observe a frase aqui, ó. A garota chorou. A gente chora primeiro para alguma coisa, ou tem alguma coisa que tem que acontecer para depois a gente chorar? Pense aí nesse momento. Então aqui, ó, perdeu o pai. Perdeu o pai. Foi uma ação que gerou essa ação seguinte?
Claro que sim. Primeiro ela perdeu o pai, isso aqui é uma ação inicial, e por isso ela chorou. Então aqui é uma causa do choro da garota. Já ali não. Então, para vocês ficarem entendendo mais claramente, observe. Causa, a oração que tem a conjunção, ela precisa ser um fato inicial para que a outra coisa aconteça. Tá bom? E a dica que você sempre vai ter certeza que é explicativa, verbos no imperativo. Sempre é, quando tem um porquê ou pois, uma explicação. Se a frase estiver no presente ou passado, pode ser explicativa ou pode ser causal. Você só vai conseguir diferenciar se você olhar para a conjunção e entender se a frase que aqui está indica fato inicial ou não da ação que já foi dita. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Então eu trouxe agora para a gente continuar aqui nossa questão de análise, né? Vocês viram a diferença do causal, da concessiva, da adversativa. E eu trouxe umas imagenzinhas, umas tirinhas, umas charges para você descobrir comigo qual é a conjunção que aparece e o tipo que está aqui. Nesse exemplo aqui, eu vou grifar a conjunção e você vai me dizer que situação você percebe. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Bem aqui, quando ela fala somos ou não somos. Aí ela fala lá no final, carne de imprensa, isso é o que nós somos, né? Você sabe que a Mafalda é uma garota crítica e ela está questionando aqui que a gente é sempre objeto dos livros, da televisão, como se a gente fosse um bicho, né? Mas quando ela fala bem aqui, somos ou não somos, você vai observar que aqui está dando uma ideia quando ele diz ou. Lembra do que eu falei no começo da aula de hoje? Somos ou não somos. Vocês vão concluir comigo que ela dá a ideia de alternância, de escolha. Ó. Somos ou não somos? Moleza, né? Vamos para a próxima. Não tem vergonha não? Não, mas tenho fome. Serve? Uma crítica também, né? A conjunção bem aqui, ó. Facílima essa. Ninguém vai errar. Né? Claro que aqui está dando uma ideia, ó. Não tem vergonha não? Ele diz não, mas tenho fome. Essa aqui está dando uma ideia de oposição ao que ele havia dito, né? Ele não tem vergonha, mas tem fome. Eu coloquei no seu TD uma questão que a gente vai trabalhar logo logo sobre a substituição de uma conjunção por outra. E aqui é importante frisar. Cresceu um pouco, mas continua sem educação. Ó. Cresceu. Quando a gente vai ficando adulto, a gente não fica mais maduro, mais educado, a gente aprende as normas, né? Assim? Só que uma coisa foi oposta, foi contrária. Ó. Continua sem educação. Aí ele quer saber se o mais ali, a vírgula separa a oração, coordenada assindética, que é essa, ó. Coordenada assindética é essa, que não tem conjunção. Da sindética, sindética é porque tem conjunção. Adversativa, ele quer saber se está correto ali. A vírgula separa a oração coordenada, certo ou não? Quando a gente tem conjunções coordenadas, decore aí. Sempre tem que ter uma vírgulazinha aqui, ó. Tá bom? Antes delas. Antes delas. O i é que às vezes pode não ter. Só o i. Mas todas as outras, e as adversativas principalmente, elas precisam sim de uma vírgula. Né? É obrigatória. Veja aqui comigo esse outro caso. Não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também, né? Aqui fala da gente não confiar muito nas pessoas. Eu até trabalhei com vocês uma vez esse texto, né? Que a gente às vezes não pode se abrir muito para alguns, porque a gente corre o risco na desconfiança, assim que a gente possa ter, e eles também, né, da gente, colocar no mundo alguma coisa que você tenha pedido sigilo, por exemplo. Aí ele pergunta aqui, a troca do termo que pelo pois mantém o sentido e a gramática? Vamos lá. Ele quer bem aqui, ó.
Não te abras com teu amigo, pois... Ele quer que você faça isso e analise. Mantém o sentido e a correção gramatical? O sentido, sim. Certo? Já podemos perceber que dá na mesma lógica. Não te abras com teu amigo, vírgula, pois ele um outro amigo tem. Lembra que eu falava para vocês? Uma vírgula começando e o pois só pode ser explicação ou causa, né? Não te abras com teu amigo, ó, tá dando uma ordem. Quando dá ordem é explicação. O sentido é o mesmo, beleza? Ele pergunta se a gramática fica correta, se eu substituir um pelo outro. Fica assim, tá bom? O pois tem vírgula antes, quando você explica. E uma dica, um bisuzinho para vocês, quando eu digo, ó, corra, que a polícia chegou. Sempre que você vê o que e uma vírgula antes, sempre, sem exceção, ele sempre vai ser uma explicação. Tá bom? Toda vez que você vê o que e uma vírgulazinha antes, é uma explicação. Conjunção explicativa. Decore essa dicasinha que eu estou dando a vocês. E aí, vai fazer prova para o Enem? Não, não vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Esse nem dá a ideia, embora negativa, mas o nem é uma conjunção aditiva. Fulano nem estuda, nem trabalha. Aí você pensa, isso é coisa ruim, é adversidade. Não, o nem dá a ideia de soma. Nem uma coisa, nem outra. Não é escolha, é soma, tá? O nem é uma conjunção aditiva, da ideia de acréscimo. Vamos prosseguir aqui? Eu vou só recapitular aqui brevemente o que ficou confuso para vocês, talvez, sobre causa e explicação, para a gente ir para as questões que eu havia proposto, tá bom? Porque na próxima semana a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso e a gente retoma outros pontos também. E eu vou trabalhar só 2 questõezinhas ou 3 com vocês hoje, que é importante sabermos, tá bom? Restante que tiver dúvida, procurem lá no nosso privado, nosso curso, e a gente esclarece melhor. Então, causa e explicação. Olha a diferença. Nossos corpos se mantêm no chão, porque sofremos a ação da força da gravidade. É isso? Você observa aqui. A gravidade é uma causa, é um fato inicial para que nossos corpos fiquem no chão. Senão a gente estava flutuando agora igual astronauta. Então aqui esse porquê está indicando uma causa, como eu coloquei ali. Porque esse fato aqui grifado dá início a essa ação seguinte. Já nessa situação de baixo, ó, nossos corpos se mantêm no chão porque não são vistos flutuando por aí. Você está vendo que essa ação seguinte, ela está justificando por que a gente está no chão. Ou seja, porque não são vistos flutuando. Isso aqui não é causa para isso acontecer. Fica mais claro assim? Então eu vou passar agora os slides para a gente ir para as questões. Algumas coisas que eu não falar hoje, retomo na aula seguinte, tá bom? Só um exemplo final para vocês de concessiva, que geralmente causa dúvida. A sua cirurgia foi um sucesso. Observe aí. Se a cirurgia foi um sucesso é porque tudo estava nos conformes, né? Material, hospitalar, médico de primeira, etc. Aí você vê uma ressalva bem aqui, ó. Mesmo sem linha cirúrgica. Mesmo sem a linha, que é o básico para costurar o paciente, conseguimos a ajuda de um estufador, né? Aquele pessoal que faz grampear sofá, que fechou o corte com grampos. Olha como é que o cara ficou. Então, observe que ela é concessiva. Concessão é aquilo que é uma ressalva. Foi uma ressalva. Ó. Ficou bem o trabalho do médico, foi um sucesso, mesmo sem o cara ter linha para costurar. Uma ressalva. Vamos para as questões então agora, tá bom? A gente vai para as questões que vocês vão se defrontar lá na hora do seu material, né? Espero que saiam gabaritados nas questões. Respondam na ordem que vocês quiserem, das mais fáceis para as mais complexas. Ajuda a evoluir melhor, tá bom? Deixa as difíceis por último. Faça essa garimpada no seu TD. E vamos agora aqui a algumas questões.
Eu não vou comentar todas, tá? Para não ficar enfadonho aqui, mas eu vou chamar atenção para umas 3 que eu acho que é relevante conversarmos. Depois, as demais, se ficar dúvida, como eu falei, nos procure que a gente esclarece tudo para vocês. Nós temos aqui a questão 10 da OCP, em que pede aqui qual dessas frases que nós temos não seja temporal. Não seja, vamos ser objetivos aqui na correção, né? Temporal são aquelas que indicam tempo. Ele quer uma que não seja. Vamos analisar aqui a letra D. Caso haja suspeita, ou seja, se houver suspeita, não estacione, ligue para a polícia. Aqui está indicando uma condição para você não estacionar. Ó. Em que momento eu não vou estacionar? Se houver uma suspeita. Né? Aqui não está indicando o tempo, tá bom? Então, gabarito da 10, letra D. Todas as outras têm indicação de tempo. Ó. Ao viajar, esse ao quer dizer quando. Quando viajar, né? Quando for tirar cópias. Ao atender, esse ao, gente, sempre decore que é sinônimo de quando e indica tempo. À noite, ao chegar em casa, quando é que você chegou em casa? À noite, né? Você observou se tinha pessoas suspeitas na residência quando? Quando chegou em casa. Então, as 4 têm aqui adverbial temporal, porém a letra D é o gabarito. Uma questão boa, e está no seu TD, é a questão de número 17. Observe aqui que eu falei sobre o mais e a pontuação agora há pouco na aula, fique atento. Na entrada do 3º milênio, o ingresso das brasileiras na política institucional ainda é tímido, né? As mulheres participam pouco da política. Porém, esse é um quadro que já se mostrou menos animador, ou seja, já foi pior. A correção e o sentido original do texto seria mantido caso se substituísse a conjunção porém por mais. Ele quer que você tire essa conjunção e bote o mais no lugar. Certo? Fique ligado que essa aqui é uma questão difícil, uma pegadinha. Todas as conjunções adversativas, todas, podem ter uma vírgula antes ou depois. Todas. A única que não pode ter conjunção depois é o mais. Certo? O mais sempre tem que usar antes, ó. Estudei, vírgula, mas não passei. Eu coloco, sempre quando for o mais, a vírgula tem que ser antes. Certo? Não pode ter vírgula depois do mais, nunca. E ele perguntou isso, ó. Se poderia substituir pelo mais? Pode. Conjunção é a mesma. Mas a gramática, ele pergunta se a gramática estaria correta. Ou a correção. Fica não. Tá? Então, decore. Todas as conjunções adversativas pode ter a vírgula depois ou antes. A única exceção é o mais. O mais só pode ter vírgula antes, nunca depois. Então, a resposta está errada. Vamos só a mais 2 para a gente fechar nossa aula, tá bom? Uma questãozinha também boa lá do seu material. Aqui é para decorar, ele quer saber o sentido e o decoreba também. E aqui tem. Por que jogadores, questão de número 19, tá bom? Por que jogadores ganham tanto dinheiro e poder sem ter ficado nos bancos escolares? Observe que a gente sempre prega, sempre preconiza que as pessoas, para ter futuro na vida, têm que estudar, não é assim? Que é a regra do mundo, quem estuda vai ter um futuro de sucesso, vai ter muito dinheiro. Aí aqui vocês estão observando que tem uma ressalva. Ó. O jogador está ganhando dinheiro e poder e nem precisou frequentar a escola. Observe que tem uma ressalva, que não foi regra. Tem presidente aí no mundo inteiro que às vezes nem estudou e ficou milionário, né? Gente que cresce na vida sem ter estudo, ganha na loteria fácil. Então isso aqui é uma ressalva. A gente sempre valoriza, e eu como professor sempre digo também que os alunos para evoluir têm que estudar, para depois ter alguma coisa. E aqui, ó, o jogador fica rico sem precisar de estudar. Então aqui é uma concessão, é uma ressalva. Resposta à letra E. Nossa penúltima questão, tá bom? Espero que estejam aí acertando todas.
a gente vai observar a questão da VUNESP, uma banca boa também, foi até a banca que fez a prova da Polícia Civil do nosso estado aqui, recentemente, e ela valoriza muito a interpretação. E aqui tem: quando eu vejo o montante do fundo partidário, sou percorrido por uma dor muito forte. Né? Você sabe que os partidos têm um direito aí de uma verba para gastar na política. Aí ele diz que sente uma dor forte, mas em que momento ele sente essa dor? Quando vê o montante que recebe lá os políticos. Você observa que esse quando indica tempo, né? Já está entre A e D. Segunda frase: o que mais precisaria queimar no Brasil, né, para que a gente percebesse que patrimônio é algo que se vai para sempre? Esse para quê? Ó. O que mais precisaria queimar no Brasil, né, para que a gente percebesse que patrimônio é algo que se vai para sempre? Então aqui é uma finalidade. Estudo para que eu possa ter um futuro brilhante. Trabalho a fim de ganhar dinheiro. Me dedico a fim de melhorar de vida. Esses termos para que, a fim de, indica finalidade. Resposta letra D, tá bom? Vamos para a última. Questão da aeronáutica de 2019, a questão boa e de interpretação profunda. Veja aqui. Ele quer saber de qual dessas 4 meninas, qual delas aqui, ó, no texto acima, não há oração adverbial, ou seja, qual das orações que estão relativas a essas 4 meninas não tem uma conjunção que indica tempo, que indique causa, consequência, né? Consecutiva, entre outras. Vamos lá. A inocência sempre brincou nas peraltices dos cães, né? Os cães sempre são peraltas, brincalhões. Mas, em cada animal, ela se funde com um temperamento individual. Até aqui não falou de nenhuma dessas 4, né, personagens aqui, que são as cachorrinhas. Vamos lá. Agora começa a discutir sobre cada uma delas, ó. Quando chego à minha casa, ó, quando, uma conjunção, ó, chego à minha casa, Vilma salta e rodopia. Então eu estou falando da Vilma. Salta e rodopia em que momento? Quando chego à minha casa. Tem uma temporal aqui. Então a Vilma tem uma conjunção temporal. Cissa, embora seja mais discreta, ou embora uma concessão, não dispensa a sua cota de carinho. Então, a concessão fugiu da regra, uma exceção. Né? Embora ela seja tímida, ela é carinhosa. Quem é tímido não expressa os sentimentos, geralmente. Então, a Cissa tem um exemplo de concessiva. Vamos ver da Rose. Rose, serelepe e incansável, ela pula tanto que acontece o quê? Que fica esbaforida. Esse que aqui está ligando às orações, que fica esbaforida é uma consequência dela pular demais. Então aqui na Rose nós temos uma consecutiva. Uma consequência, então ela pular. E obviamente só sobrou a Ruth. Por último, Ruth. Pura meiguice, achega-se na periferia do bando e aguarda o momento dos afagos. Tem conjunção? Tem, tá aqui uma. Só que o i não é temporal, não é causal, não é subordinada. O i é uma conjunção coordenada aditiva. Então não se encaixa. Então a resposta é a letra D. Boa nessa questão? Então, gente, é isso. A gente vai aqui dar uma pausa no nosso momento de estudo. Releia, leia, treine, analise, faça valer lá aqueles simuladinhos que vocês estão fazendo aí, talvez aí nas pesquisas da internet. Os seus TDs façam como se fosse para valer uma prova mesmo. Se dedique àquele momento como se fosse ali sua simulação de prova.
e que a gente está aqui firme e forte ao seu lado para lhe apoiar, para lhe ajudar a progredir e conseguir a sua almejada aprovação nos concursos aí que vão vir, com certeza, a sua vida várias vezes durante todos esses períodos que nós estivemos aqui estudando, tá? Então, o nosso curso tem esse diferencial, ele busca a sua aprovação, a gente prima pela qualidade, pelo respeito que vocês dão a gente e, claro, pela dedicação que cada um tem que ter, porque não basta só a gente estar aqui nessa aula no momento, se vocês não se dedicarem também extra. Então, sigam aí firmes, com entusiasmo, persistência, que estudar gasta neurônio, cansa, estressa, mas o fruto que vocês adquirirão após esse estudo é importante, tá bom? Então, felicidade, forte abraço e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado a todos aí.